Se você ganhava bem antes de 1994, possui poucas contribuições depois de 1994 ou começou a ganhar menos depois de 1994, você precisa saber sobre a revisão da vida toda e esse vídeo é para você. Mas antes de começarmos, vou falar para quem está assistindo o vídeo no meu canal pela primeira vez. Permita-me apresentar, eu sou a doutora Denise, advogada com escritório constituído aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, e todo sábado eu posto comentários e dicas jurídicas em várias áreas do direito. E hoje nós vamos continuar em direito previdenciário. Se inscrevam no canal, é gratuito, ativem o sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo diferente aqui no canal. Conforme prometido aqui no vídeo anterior, só vou recapitular aqui o cerne da questão para que a gente possa continuar discutindo esse tema da revisão da vida toda. O que a gente já sabe é que depois de algumas discussões nos tribunais superiores, o STJ pacificou o entendimento, através do tema 999, que a revisão da vida toda é plenamente possível, determinando que todos os tribunais inferiores adotassem esse entendimento. E por outro lado, a gente entende que o recurso impetrado pelo INSS para jogar essa discussão da matéria ao STF é meramente procrastinatório. Vamos seguir daqui por diante. E por que nós estamos considerando esse recurso do INSS como procrastinatório? Porque simplesmente o método de cálculo empregado pelo INSS, que despreza as maiores contribuições do segurado antes de 1994, por conta da conversão da moeda, é inadequada para alguns casos, porque a regra prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.876 de 99 é uma regra de transição. E como eu expliquei no vídeo passado sobre esse ponto, essa regra de transição deveria ser uma opção do segurado e não uma imposição da autarquia do INSS. Você pode dizer que o sucesso dessas demandas no judiciário da revisão da vida toda é muito simples, porque é unicamente um pedido para que se aplique uma lei que já existe, como consta no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. Ainda paira é a dúvida se o STF pode modificar esse entendimento da revisão da vida toda, julgado procedente por unanimidade pelo STJ, e impedir o aumento da remuneração mensal dos aposentados que se englobam nessa situação. Então, antes de ingressar com uma ação judicial, o segurado precisa fazer os cálculos corretamente para ver se o seu caso específico se enquadra nas disposições do artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. Somente com esses cálculos feitos de forma comparativa será possível saber se o segurado está de fato sendo favorecido ou prejudicado com essa regra de transição. Tem que ser feito esses cálculos de maneira comparativa. Além da importância do cálculo, há de se ter um cuidado também com o tempo de se entrar com essa demanda judicial, porque esse tipo de revisão, conforme eu também expliquei nos vídeos passados, só é permitido o recálculo, só é permitido essa revisão diretamente no judiciário. Não cabe esse pedido de revisão no INSS. E o tempo necessário para que isso ocorra é no período de 10 anos, conforme eu já expliquei aqui. Mesmo eu explicando, vocês ainda continuam na dúvida. Então eu vou tentar explicar de um jeito mais fácil. É importante que você saiba direitinho qual o prazo que você precisa para entrar com essa demanda judicial. Conforme no nosso linguajar jurídico, o direito não socorre aos que dormem. Então eu vou falar aqui sobre a documentação e o prazo que você precisa para entrar com essa demanda judicial e exercer o seu direito. Sobre a documentação necessária, além do CNIS, que eu já mostrei aqui no vídeo do sábado passado, como é que você faz para retirar o extrato do CNIS, o extrato de todas as suas contribuições registradas na Previdência Social. Então, se você não sabe como tirar esse extrato pela internet, assista ao vídeo do último sábado, que lá tem o passo a passo, direitinho. Além do CNIS, você vai precisar da sua documentação pessoal, identidade, CPF, o PIS, comprovante residencial, enfim. Mas atualizando vocês hoje aqui em relação a essa documentação, eu venho fazer um alerta aqui. Antes de vocês entrarem com as suas demandas judiciais, vocês verifiquem certinho se vocês têm provas documentais dos períodos de contribuição que não aparecem no CNIS.
Isso é muito importante, eu vou explicar por quê. O INSS, em novembro do ano passado, definiu, através de portaria, que nos casos em que a Justiça determinar realmente a revisão, a contribuição do segurado será considerada como sendo sobre um salário mínimo, caso existam inconsistências no CNIS. Olha a dica importante. Se lá no seu extrato do CNIS não aparecem essas contribuições, você procura incluir prova documental. Pode ser a sua carteira de trabalho, pode ser o holerite, o contra-cheque, ou uma ação trabalhista que você tenha ganho naquele período, que você tenha algum documento que possa comprovar que realmente você contribuía naquele período, porque senão o INSS ele vai colocar como se você tivesse contribuído apenas sobre um salário mínimo, que vai cair vertiginosamente o seu cômputo, que não é isso que a gente quer, exatamente a gente quer o contrário, a gente quer incluir as maiores contribuições. Mas se tiver uma lacuna, se tiver um espaço que você não conseguir comprovar, nem através do CNIS e nem através de outra forma documental, vai ser incluído apenas contribuições sobre um salário. Então, a sua ação revisional não vai ter efeito nenhum. Entenderam a malandragem do INSS? Então, esse dispositivo do INSS pode derrubar os ganhos com a revisão, porque quem briga na justiça quer exatamente esse direito, de justamente incluir as suas maiores contribuições no seu cálculo. Você que está entrando com uma demanda judicial ou que já entrou com uma demanda judicial e ainda não tem uma decisão, ainda não tem uma sentença, é importante que você inclua no seu processo documentos que comprovem as suas contribuições daquele período que está faltando lá no CNIS. Então, não contem só com a prova que está no CNIS. Sobre o prazo que vocês têm para fazerem os pedidos judiciais de revisão das aposentadorias, no modo geral, o prazo é de 10 anos. O entendimento também já foi pacificado pelo STJ. Como começa a contar esse prazo? Esse prazo começa efetivamente um mês depois da data do seu primeiro pagamento. Então, só um exemplo. Se você recebeu o seu pagamento no dia 10 de agosto de 2000, então começa a contar o prazo de decadencial, o prazo de 10 anos, em 10 de setembro de 2000. Entendeu? Então, é um mês depois da data do seu primeiro pagamento. Não é a data, como alguns me perguntaram aqui no canal essa semana, não é a data que você recebeu a carta de concessão. O prazo decadencial para você entrar com uma ação na justiça, ele se inicia um mês depois da data efetiva do seu primeiro pagamento como aposentado, conforme está escrito no artigo 103, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. O segurado pode entrar com uma ação judicial? Pode, claro que pode. Mas o seu advogado ou advogada, ele vai ter que não só fundamentar muito bem o seu pedido revisional, né, da questão previdenciária, como também fundamentar que você tem direito de entrar com essa ação mesmo após o período de 10 anos. Há possibilidade? Sim, claro que há. Mas sabemos que as chances serão bem menores para esses processos que se iniciaram depois do prazo decadencial. Agora eu vou fazer aqui alguns comentários sobre a situação da revisão da vida toda no STF. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira bem simples como fica essa discussão no STF de matérias como essas previdenciárias. Na nossa Constituição Federal, promulgada em 88, graças ao Ulisses Guimarães, nós temos no parágrafo 4º do artigo 60 as chamadas cláusulas pétreas. Embora isso não seja muito comentado, mas eu preciso trazer essas informações para vocês aqui, que eu gosto muito de explicar e tranquilizar vocês, mas com um embasamento jurídico que você merece. Então, como eu disse, no artigo 60, no parágrafo 4º, nós temos ali cláusulas pétreas, o que vem a ser as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas caracterizam o esforço do legislador de garantir e assegurar a integridade da Constituição. Como vocês podem ver aí, no inciso 4º, nós temos a garantia dos direitos individuais. E é aí que eu quero chegar. Por que eu estou falando nisso? Esses direitos não podem sofrer nenhum prejuízo, nenhuma modificação, nem por emenda constitucional. Por isso que são determinadas cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas, somente esses 4 incisos que estão na Constituição, não podem sofrer alteração nem mesmo por emenda constitucional. E
dentro desse inciso 4º, considerado como cláusula pétrea os direitos individuais, é que está inserido também a Previdência Social. A Previdência Social também está resguardada por essas cláusulas pétreas. Merece toda a proteção do Estado, porque os benefícios previdenciários eles existem para substituir salários dos segurados e propiciar a sua subsistência. Sendo assim, o direito previdenciário ele é garantidor da dignidade da pessoa humana. E por essa relevância, foi elevada ao status de direito fundamental, lá no artigo 6º da Constituição Federal. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que o direito fundamental, ligado ao direito previdenciário, quando há demora injustificada do INSS para conceder aposentadoria administrativamente, o INSS entra com aquelas contestações e recursos só para procrastinar o direito daquele aposentado, quando não converte o tempo trabalhado em regime especial em comum daquele segurado que tem esse direito, quando suspende de uma hora para outra o pagamento do segurado sem justificar alguma fraude ou coisa parecida. Também, relembrando aqui algumas palavras do ministro Alexandre de Moraes, que certa vez falou que todos os aposentados e pensionistas possuem direito adquirido não só em relação à existência da aposentadoria, mas também em relação aos valores e às regras de atualização dos proventos recebidos. Então vocês observem aí que o que ele disse, na verdade, é que nenhuma lei posterior poderá mudar uma situação jurídica já estabelecida, incluindo direitos que já foram incorporados no acervo jurídico do segurado, a não ser aqueles que venham beneficiar esse segurado no sistema previdenciário. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês, o STF, como guardião da Constituição, eles não vão poder virar essa página, essa discussão de matérias previdenciárias como essa, tão relevantes, sem atentar para essas garantias que estão aqui nas cláusulas pétreas. Os direitos e garantias fundamentais, como o direito à saúde, ao trabalho, e principalmente a dignidade da pessoa humana. Então, a decisão que os ministros do STF terão que tomar em torno dessa matéria vai ser analisada sobre o prisma desses direitos constitucionais. Infelizmente, eu não tenho como dizer uma data para vocês que será julgada essa matéria, mas eu estou muito confiante porque eu sei que o STF, como guardião da Constituição, eles vão ter que decidir sobre essa ótica e não vão poder fazer diferente. Nós sabemos que alguns ministros podem ter entendimentos contrários, são 11 ministros ao todo e a maioria deles, eu repito aqui, a maioria desses ministros são favoráveis a temas sensíveis como esse, em proteção às garantias e direitos fundamentais esculpidos nas cláusulas pétreas em favor, não só dos segurados, como também idosos e trabalhadores. É por isso que essa decisão tão importante foi parar no STF. Nós esperamos que esses ministros, a maioria desses ministros, possam agora manter os seus entendimentos, os seus posicionamentos em relação a essa matéria previdenciária da revisão da vida toda. Já havia comentado aqui, inclusive em dezembro, no último vídeo de 2020, não estava inserida na pauta do STF para discutir essa matéria. Mas nada obsta alguma possibilidade dessa discussão ser feita em caráter emergencial. Não acredito, gente, não acredito, porque o STF voltou agora essa semana e nós já vamos ter aí um desenrolar das questões que envolvem o presidente da República, o STF, a situação das vacinas, enfim, muita coisa o STF vai colocar na frente. Se tiver qualquer movimento ou qualquer fato novo em relação a essas matérias previdenciárias, eu venho postar aqui, sempre ao sábado no meu canal. Ficamos por aqui, foi um prazer mais uma vez, agradeço a audiência e até o próximo sábado, pessoal.